Estamos iniciando a nossa aula número 299, nosso curso Filosofia Espírita, Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo, cujo nome atualizado é Aplicações do Espiritismo. Sejam todos bem-vindos ao curso. Eu espero e tenho as melhores expectativas de transmitir esses conhecimentos que possam substanciar as suas vidas numa qualidade de vida melhor, de sentimentos, de afeto, de realizações pessoais, como também de superação dos problemas que o dia a dia da vida nos traz. Aqueles que quiserem me acompanhar, por favor, cliquem e receberão automaticamente o aviso do curso quando subir para o YouTube. Bem, nós estudamos aí nas aulas anteriores a lei do progresso, a lei do trabalho, a lei da destruição e as suas correlações com o próprio progresso da humanidade. Isso tendo por base lá atrás, em outras aulas muito anteriores, a máxima de Jesus, dos seus evangelhos, quando ele diz que é preciso que venha o escândalo. É preciso que venha o escândalo. E mais ainda, não penseis que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra. Porque após mim virão homens, pais se voltarão contra filhos, filhos contra pais, mães contra filhas, filhas contra mães, noras contra as sogras, sogras contra as noras. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Em outro texto, eu não vim trazer a paz, eu quero que o fogo queime. Eu vim trazer o fogo. Então, nós vimos isso de uma forma, eu diria, exaustiva. As metáforas foram interpretadas e caminharam no sentido de quê? De uma lei do progresso. Tudo isso eram metáforas ligadas à lei do progresso, que é uma condição inata da lei divina, da criação da lei divina, está em todos os seres humanos. E hoje vamos estudar um pouco a atuação das leis divinas, da justiça, do amor. Eu abri mais um pouquinho a lei divina do progresso, a lei divina do trabalho, da destruição, na evolução da humanidade. Em seguida, faremos a conexão dessas leis com a linha do tempo das civilizações ocidentais, da civilização ocidental. Então, nós vamos ter esse conceito básico, depois vamos pegar a civilização ocidental, que começa ainda numa época anterior aos egípcios até os anos do século XXI. Vamos fazer uma linha de tempo, os eventos, e marcando esses eventos com as influenciações, a ação das leis divinas sobre a civilização. Ficou claro isso? Aí já é um espiritismo aplicado, já não é um espiritismo igrejeiro mais, já não é um espiritismo catolicizante, é um espiritismo filosófico histórico, não é? E de uma certa forma também político e sociológico. Então, vamos primeiro para conceituar o que é civilização, já que eu vou falar de civilização ocidental. Meus alunos queridos, civilização é definida como o entrelaçamento de eventos econômicos, culturais, religiosos, científicos, tecnológicos, morais, em que se movimenta o homem em dado espaço social. Há também, dentro do processo da civilização, a formação de uma etnia, que são indivíduos da mesma cultura, tradição, religião e hábitos, e marcados por uma genética da pele. É um gene que caracteriza a cor mongoloide, a cor negroide. Isso já superou-se, né? Não quero nem falar porque isso já é coisa antiga, já foi superado pela ciência de hoje. Mas que haja uma diferenciação também étnica e também de cor. Bem, dentro desse contexto, o homem ele se movimenta socialmente, ele é o agente social. Ele é igual uma formigazinha que está cavando ali a sua panela e cavando a panela para se introduzir cada vez mais profundamente na terra.
Aí ele pega aquela terra que ela cava, puf, joga para fora. Pega e joga para fora e forma então aquele morrículo, né? aquele montezinho de terra que nada mais é que a escavação da formiguinha. E essa escavação é o trabalho dela, né? Para poder se multiplicar e preservar a sua espécie. E nós aqui temos como o meio ambiente nosso a sociedade. Então nós somos agentes sociais. Nós não nos escavamos, mas mediante os nossos atos, nós produzimos os efeitos econômicos, religiosos, da tradição, da cultura, das artes, das ciências, tudo que deflui da ação do homem como agente social. Bem, tendo essa relação, essa concepção de civilização, que é um produto da ação do homem na sociedade através de um determinado tempo e cujos efeitos são econômicos, culturais, religiosos e todos os mais, isso que constitui a civilização, a etnia, a língua, o idioma, enfim, o território que eles ocupam. Então, todo esse processo será, então, a civilização. É diferente de sociedade, porque a sociedade é um núcleo, é uma célula da civilização. Então, a célula máter da sociedade é a família. A família, quando se une, forma o quê? Forma a clã. A grande família forma a grande família. A grande família, quando se une, forma o quê? Forma a clã. A clã, quando se une, forma o quê? Forma a tribo. E essas tribos, quando se unem, formam o embrião da sociedade. É a sociedade que tem um espaço territorial, o mesmo idioma, o mesmo juízo de valor, a mesma cultura, etc. Mas as sociedades, quando se juntam e se expandem dentro desse contexto de uma linha comum econômica, etc., etc., ela forma a civilização. Só que a civilização ela tem um tempo de vida muito maior do que o tempo de vida de uma sociedade, né? Então, vamos falar hoje aqui, vamos referir como civilização, depois desse conceito, a civilização egípcia, a civilização hebraica, a civilização grega, a civilização romana. E à medida que as culturas de diversas civilizações, quer dizer, vão se fundindo, grego-romana, greco-romana e egípcia, aí vão se fundindo, nós formamos então uma linha de divisória marcada muito pela tradição, pela cultura e pelos hábitos oriental e ocidental. Então tem uma linha aqui que delimita o que é Ocidente e o que é Oriente. Oriente são os povos asiáticos. Então estão lá dentro da sua cultura, etc, etc, etc. E aqui no Ocidente são os povos que começam pela Europa, vão ainda, de uma certa forma, pelo Oriente Médio, que já é a Ásia, o Extremo Oriente, e vão andando aqui até a África, que é uma norte da África, a própria África, e a América, e toda a América Latina, Central e Norte América. Então, isso é a civilização ocidental, e que tem na base esses conceitos. Bem, então, nós vamos avançar começando com os egípcios e chegando até, como eu disse, ao século XXI. Mas eu sou um didata curioso, não é? Nunca estou satisfeito com as coisas e procuro resolver as dificuldades de compreensão através de um estudo e de gráficos. Então eu vou apresentar a vocês aqui um gráfico da evolução das civilizações submetidas à ação das leis divinas. Ou seja, as civilizações, como elas vão progredir, desde aqui que eu falei, da egípcia até nós vamos terminar no século XXI, na época da inteligência artificial e da globalização, mas vamos começar lá atrás, o que movimentou, né, nesses teoricamente 8.000, 9.000 anos, ou 10.000 anos de civilização, caminhando para o ocidental, nesses 8, 10.000 anos de civilização ocidental, o que movimentou o seu progresso? Bem, muitos
colocarão suas teorias. O progresso foi a descoberta de instrumentos, o progresso foi modificações políticas, o progresso foi modificações sociais. Cada um tomará uma teoria para si, ou uma filosofia, e tentará explicar esse progresso através das suas concepções filosóficas. Mas o Espiritismo é diferente. Por quê? Porque na concepção dele, ele tem o progresso que ocorre na Terra, mas ela tem, o Espiritismo, uma outra dimensão, que vai mais além da Terra, que é a dimensão espiritual. Quando Allan Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, ele mostrou que ele aplicava os conhecimentos da indagação, da pergunta, dos questionamentos filosóficos, que a filosofia é um sistema de porquês, para pesquisar o que é a vida espiritual. Então, a aplicação do Espiritismo foi estudar a vida dos espíritos e a comunicação dos espíritos para nós, os seus conceitos, sua sabedoria, os seus ensinamentos, espíritos de codificação, espíritos puros, não esses espíritos que estão dando mensagem aí na rede social, fazendo psicografia, produzindo livros, mas espíritos de escola, espíritos evoluídos, líderes espirituais em outras encarnações. E esses espíritos trouxeram não só a vida dele, como as influências dele sobre a Terra. Então, o Espiritismo, na visão dele, ele não pode excluir a vida espiritual no processo filosófico e no processo de crescimento. Vocês estão me entendendo? Porque, para nós, aqui, a Terra é um nível de trabalho de evolução e de progresso. Mas esse nível de trabalho de progresso tem uma correspondência, uma correlação ou uma interrelação com o mundo espiritual. Então, há uma fusão de pensamentos, fusão de interesses, fusão de manifestações inteligentes, fusão de afetos, fusão de criatividade, fusão de um processo intelectual, fusão de um processo moral entre nós e os espíritos entre nós. Por isso que o Espiritismo concebe a vida futura, a vida espiritual é futura. Por isso que ele concebe uma outra vida, a vida espiritual. Por isso que ele concebe a reencarnação como um processo de depuração nosso, de aperfeiçoamento. Entretanto, a filosofia marxista, o marxismo, a dialética marxista, que é a interpretação da economia através da dialética econômica histórica, que começou com a filosofia em Marx, depois foi passando por uma aplicação real e se tornou um sentido político. O marxismo, o leninismo, todas essas visões que querem promover uma reformatação da sociedade, eles caem, porque, embora sejam dialéticos, estejam uma oposição de ideias, eles caem porque não consignam e não referem e não têm dentro da sua equação a vida espiritual. Então são ateus, são materialistas, são essencialistas, são nadistas, morreu, acabou tudo. Então, como eles querem fazer uma modificação social sem conceber a vida do espírito e sem conceber a existência de Deus e as leis divinas? É impossível. É um sujeito que está manco, que quer correr junto com outros que têm duas pernas, uma corrida de 100 metros, não vai andar. Então, falta a eles esse conhecimento, esses conceitos que só o Espiritismo pode trazer. Daí a grandeza do Espiritismo. E à luz desses conceitos nossos espíritas, em que nós vamos evoluindo, nós temos o nosso processo de evolução, temos o nosso processo de progresso, temos a nossa concepção de mais lá na frente haver uma maior justiça, haver a lei da liberdade, que é uma lei nossa, a lei da justiça, que é uma lei nossa, a lei da igualdade, que é uma lei nossa, do Espiritismo, quer dizer, de Deus, que o Espiritismo consignou, registrou. Nós todos temos uma concepção que somos iguais a todos, porque quem habita nós é um espírito, e o espírito não tem cor, não tem sexo, não tem nada. É um ser inteligente, evolutivo, que tem uma consciência e tem um nível de cultura.
é esse ser que um dia vai desencarnar. E lá em cima ele não tem sexo, porque os espíritos não se reproduzem. O sexo é só dirigido para aqueles que encarnam para reproduzir a espécie humana, o homem sapiens, mas não tem. Então, essa visão nossa, superior, no sentido de não querendo deixar os outros abaixo da gente, mas no sentido de uma compreensão melhor da globalização da vida, inteligente, não só na carne como no espírito, é que nos dá umas leis e que nos acompanha a fazer o progresso social. Esse que é o progresso. O espiritismo tem um progresso social. Então vamos ver alguns itens aqui referentes por que as civilizações progrediram à luz da filosofia espírita e à luz das leis divinas. Vamos lá. Evolução das civilizações e ação correlata sobre ela das leis divinas. Está aqui. Chegar mais perto aqui. Isso aqui é um triângulo. Aqui tem a lei do progresso. Aqui tem a lei do trabalho. Aqui tem a lei da destruição. É um triângulo. Progresso, trabalho, destruição. Está aqui. Progresso, trabalho, destruição. Ou destruição. Envolvendo esse triângulo, tem esse círculo todo, que é a lei da justiça e do amor. Tá? Então, quando vamos falar de marxismo, leninismo, materialismo, justiça social, nós temos que considerar esses fatores para nós, espíritos. Mas vão dizer para o professor, isso vai demorar séculos. O que eu vou fazer? Vai demorar séculos, sim. Isso é o processo natural de evolução do homem. Desde os nossos antepassados, lá no Egito Antigo, nas civilizações que foram pré-católicas, passaram-se muitos anos e muita coisa aconteceu. Nós não temos uma chave automática de mudar o progresso assim, através de uma legislação. Eu vou fazer um decreto-lei, um decreto, e vou determinar que todos são iguais entre si. Eu vou escrever isso, mas na prática isso não vai acontecer, porque efetivamente nem todos são iguais entre si, e nem todos têm o mesmo merecimento, e nem todos trabalham da mesma forma. Então, essa é a conotação, a expressão do progresso. Ah, mas tem que andar mais rápido. Eu não posso andar mais rápido, está aqui. Eu vou acompanhar o que está aqui. Eu tenho que andar de acordo com as possibilidades da natureza do homem. Nós vimos nas aulas anteriores que o senso moral, quer dizer, o amadurecimento moral, é que possibilita o espírito assimilar os conhecimentos, como Cristo mostrou na parábola do semeador, em que ele semeou diversas vezes na estrada, semeou entre as pedras, pedregulhos, semeou entre os espinheiros e nada cresceu, as sementes, porque todas elas eram destruídas de alguma maneira. E que só 25%, um quarto, daqueles que recebeu a semente é que cresceu. Se Cristo mostrava que a palavra dele, que é a semente, na metáfora, ela não conseguia alcançar aquelas pessoas. Por quê? Porque não tem senso moral. Mas a Terra é um planeta que vem indivíduos de senso moral baixo. Um planeta em que o mal prevalece sobre o bem. Eu não posso virar a chave, ou acender e apagar a luz e fazer daqueles que produzem o mal se tornarem produzir o bem, porque isso é um processo de aquisição, de conhecimento das leis divinas, é um processo de depuração moral. Por isso que a Terra é um grande crisol, um grande filtro para eles, porque eles vindo aqui, a Terra sendo um ambiente hostil, eles vão espiar, eles vão provar, eles vão ter provações, eles vão ter perda, eles vão ter uma série de desilusões que constituirão nada mais, nada menos do que um degrau no progresso espiritual deles.
Mas eu não posso pegar a Terra e rodar a Terra e dizer, clique, agora você vai ser um planeta de regeneração, todos vão ser iguais, o bem vai prevalecer sobre o mal. Eu não posso fazer isso. Ninguém pode fazer. É uma lei divina, tem que respeitar as leis divinas. Isso é um processo de gradualização. Por isso que nós temos que entender que a nossa função como espírita é dar os bons exemplos. Eu acho que até o tempo andou mais do que eu esperava. Bom, o que eu vou fazer? Então aqui está a lei do progresso, no vértice, está a lei do trabalho, está a lei da destruição e está a lei da justiça e do amor. Vamos ver o que cada uma significa. Lei da justiça e do amor. Querer para os outros o que queiramos para nós mesmos. Quer dizer, Lucas 6,31. Quer dizer, a lei da justiça é a gente desejar aos outros o que nós desejamos para nós próprios. Essa é a grande justiça. Essa é a sabedoria de Jesus em Lucas. E a pergunta 876 do Livro dos Espíritos fala exatamente isso. A justiça nossa, a justiça, a grande justiça, é desejar aos outros o que nós desejamos para nós próprios. É fazer do direito dos outros o nosso direito pessoal. Essa é a lei da justiça, primeiro. Então, a gente tem que trabalhar em cima disso. Segundo, lei do progresso. O progresso pode ser regular e lento, em caso da civilização pouco avançar, e ser estimulado por abalos físicos e morais, caso essa civilização não avance. Então, nós vimos que, se o progresso é lento, sobrevém abalos físicos e morais para acelerar esse progresso. É a pergunta 783 do Livro dos Espíritos. Terceiro, lei do trabalho. O trabalho é toda atividade útil. Ou seja, trabalho é toda atividade útil. Tempo e trabalho são as duas alavancas do progresso. Tempo e trabalho, as duas alavancas do progresso. Trabalho é toda atividade útil. Pergunta 775, o Livro dos Espíritos. Lei da destruição. Destruição, a primeira etapa da transformação rumo à renovação. Pergunta 728, o Livro dos Espíritos. Então é a luz da lei da justiça, que desejamos aos outros aquilo que queremos para nós. A lei do progresso. O progresso cresce normalmente, aperfeiçoando, mas quando ele está estagnado, ele recebe um impulso ou pelas guerras, pela destruição, pelos abalos físicos e morais. É a lei do progresso. A lei do trabalho. Toda atividade útil é um trabalho. Tempo e trabalho, as alavancas do progresso. Então, o grande alavancador do trabalho, do progresso, é o trabalho, justamente impulsionado pela lei do progresso. E, finalmente, a lei de destruição, que para nós espíritas não é a morte, é a transformação e a renovação por um tipo de vida mais qualificado e mais superior. Bem, era isso que nós queríamos passar para vocês. Eu espero que tenham entendido bem que a visão do Espiritismo é uma visão maravilhosa, mas é uma visão baseada numa consistência, numa esperança, numa fé e numa, eu diria, numa entrega a Deus desse nosso futuro, mas sem que nós deixemos de trabalhar e fazer o bem ao próximo. Portanto, que Deus nos abençoe, estaremos de volta em breve.